Ele é advogado, sociólogo, analista político, membro da Academia de Letras e Culturas da Amazônia e preside a Comissão de Reforma Política e Combate à Corrupção Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas. O Real Time 1 Entrevista recebe Carlos Santiago para falar da atuação do Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção e o Caixa 2, já está aqui ao meu lado. Ele que arranjou um tempo hoje na agenda para vir aqui, porque além de sociólogo, advogado, ainda está estudando para ser filósofo, hein, Carlos? É isso mesmo, eu acho que a nossa vida é um eterno estudo, né? Ainda mais que nós vivemos hoje num mundo contemporâneo em que as complexidades são enormes e precisam de um olhar diferenciado. E só um saber não dá conta disso. Só a advocacia, só a sociologia, que eu sou sociólogo também, somente a filosofia, esses saberes todos, eles não dão conta, né? Eu também tenho uma formação em marketing, quer dizer, então nós buscamos, a partir de vários conhecimentos, minimamente identificar os fenômenos atuais que estão acontecendo no dia de hoje. Eu nunca tinha visto uma eleição ter sido tão antecipada. A gente tem falado de eleição desde o ano passado e com muita frequência. E a gente tem percebido muitos políticos atuando de forma muito contundente nesse sentido de pré-campanha. O nome formal que deram para essa campanha que já está estabelecida. O que isso implica do ponto de vista até jurídico um pouco? Porque cabe aí uma reflexão, se não se está gastando muito dinheiro antes da hora. Olha, primeiro vamos esclarecer o período pré-eleitoral. Não pode pedido de voto explícito, não pode abusar do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, né, fazer abuso, mas pode, por exemplo, o pré-candidato conceder entrevista, promover reuniões, impulsionar, por exemplo, nas redes sociais, conteúdos com propostas e ideias. Pode o pré-candidato, por exemplo, promover debate sobre temas locais, temas nacionais. Pode, inclusive, conceder entrevista para rádio e televisão. Quer dizer, então, tem toda uma facilidade na pré-campanha para o exercício da política. Mas aquele que abusar do ponto de vista dos gastos, do ponto de vista da autoridade pública, né, o abuso do poder político, pode responder lá na frente, na hora em que a Justiça Eleitoral abriu o prazo para o registro das candidaturas. E chegando lá, o Ministério Público, nesse momento que nós estamos vivendo agora, na pré-campanha, pode estar recebendo e essas informações todas, né, de abuso de poder político, de abuso de poder econômico, mas a legislação é uma legislação interessante, porque ela coloca nesse período de registro de candidatura esse tipo de pedidos de investigação judicial eleitoral. E lá eles irão responder pelo abuso do poder econômico, pelo abuso do poder político. E quem praticou isso e for comprovado e for aceito pela Justiça Eleitoral, perderá o registro e, no caso, se ganhar a eleição, pode perder o diploma, né, de eleito. Cabe à Justiça Eleitoral se antecipar no sentido de fazer ações preventivas, né? Usar, por exemplo, a comissão de fiscalização, né, da propaganda. É preciso sair do gabinete. É preciso, mais do que nunca, numa eleição que nós estamos vivendo tão tensa, não é que nós estamos vivendo essa eleição tão tensa, nós estamos identificando na pré-campanha uma tensão enorme, né? E a Justiça Eleitoral precisa agir de uma forma mais rápida, mais célere, não só a Justiça Eleitoral, mas também o Ministério Público Eleitoral. Então, se a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral não saírem dos seus gabinetes, né, da sua zona de conforto, nós podemos ter problemas seríssimos nas eleições.
é preciso que o presidente do Tribunal, por exemplo, Regional Eleitoral do Amazonas, seja uma pessoa mais acessível, seja mais acessível à imprensa, à comunicação, para prestar informações, seja mais acessível à sociedade civil, para firmar parcerias, né? Firmar diálogo no sentido da gente trabalhar de forma conjunta. O Ministério Público, a Procuradoria Regional Eleitoral precisa estar mais presente nos encontros, nas conversas com a imprensa, no diálogo, nas medidas preventivas. O Ministério Público Eleitoral tem um papel fundamental no sentido da prevenção, no sentido da investigação dentro desse processo eleitoral. Essa sua fala é importante porque deixa claro a necessidade da proximidade. E não é da proximidade da figura política, e sim da sociedade civil organizada, para tentar promover essa fiscalização de uma forma mais acelerada. Agora, o senhor começou a mencionar um tema importante que é preciso falar. Mas eu não falei da questão somente da fiscalização, né? A comissão de propaganda, TRE, e também as ações do Ministério Público em parceria com a Polícia Federal. Eu estou falando de uma parceria com a sociedade, né? A Justiça Eleitoral não precisa ficar distante da sociedade. Não é para estar distante da sociedade, nem o Ministério Público Eleitoral. Precisam estarem próximos do eleitorado, oferecendo serviços de qualidade e ouvindo, até para a tomada de medidas necessárias já na pré-campanha. É isso mesmo. O senhor começou a mencionar um tema importante que foi a fake news. É importante combater isso em qualquer natureza, em qualquer diálogo, porque a gente sabe que a desinformação leva a um problema seríssimo, ainda mais num Estado democrático que a gente vive. Isso é crime. Isso é crime e precisa ser combatido, especialmente no período eleitoral. Quem propaga, quem compartilha, todos esses têm responsabilidade sobre esse ato. No caso da fake news, quer dizer, além de quem a autoridade pagar, por exemplo, por multas dobradas, responderá, inclusive, crimes que pode levar à prisão, também responderá por improbidade administrativa. Então, é bom ficar atento a esse tema, porque há resolução da Justiça Eleitoral combatendo as notícias falsas. O Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção está se programando, né? Tem todo um trabalho para desenvolver durante a pré-campanha e também o período eleitoral. O comitê, por exemplo, tem feito lives no sentido de esclarecer a sociedade sobre a legislação eleitoral, como funciona, tem promovido ações no sentido de combater qualquer tipo de violência de gênero, né? Inclusive estão promovendo várias palestras e cursos sobre esse tema. O comitê oferecerá aos pré-candidatos, né, e também aos candidatos, depois os candidatos, uma vez registrados junto à Justiça Eleitoral, as suas candidaturas, uma carta compromisso, no sentido de que o cidadão da sociedade quer saber, por exemplo, se o próximo gestor terá compromisso com a Zona Franca, com o desenvolvimento regional, com o combate à pobreza e também com a transparência e a ética da administração pública. Então, o comitê trabalha no aspecto da consciência, da informação, né, da educação política, trabalha no sentido do recebimento de denúncias e encaminhamento dessas denúncias de corrupção eleitoral. Encaminhamos para os órgãos competentes, para a Justiça Eleitoral e também para o Ministério Público Eleitoral e até para a Polícia Federal, e trabalhamos no sentido de propor soluções para os problemas do Estado, como, por exemplo, nessa carta compromisso que estou colocando para você,
nós teremos, por exemplo, a questão da ética, da boa gestão pública e de compromisso com o desenvolvimento e combate à pobreza. Esse momento que a gente está passando agora é importante o eleitor, o cidadão, ficar atento. Porque tem muita coisa que o político já não pode mais fazer. É verdade, são 3 meses antes das eleições, temos as vedações aos agentes públicos, por exemplo, que há a proibição de repasse de recursos públicos que não estavam previstos aos municípios, por exemplo, uma vedação, por exemplo, da propaganda institucional, né, do governo federal, do governo estadual, a menos que tenha uma excepcionalidade, aí terá uma autorização, mas se não tem uma vedação nesse sentido, tem uma vedação da participação de quem vai disputar a eleição para o governo do Estado e para a presidência da República, de participar de inauguração de obras, né, inauguração de obras públicas. Temos aí a vedação, por exemplo, de você fazer mudanças, né, dentro da sua administração pública, uma mudança funcional, aquela coisa de você designar um funcionário para determinadas áreas. Nomear pode, não pode, até se for um concursado, né, uma pessoa que passou no concurso e antes do dia 2 de julho o concurso foi homologado, né, ele pode ser nomeado agora, não pode você pegar um funcionário efetivo da administração, por exemplo, e começar a transferir ele de setor, de área, de município, porque pode configurar aí um abuso do poder político, né? Então, são inúmeras vedações que a sociedade tem que estar atenta com relação a isso. Agora, Caio, vou te dizer uma coisa com muita sinceridade. Quem ganha a eleição com ilegalidade, certamente não será um bom gestor, um bom administrador. Então, quem usar de notícias falsas, quem usar do abuso do poder econômico ou abuso do poder político, certamente não será um bom gestor, um bom administrador, porque já deixou, durante a campanha, a ética, a honestidade de lado. E certamente, uma vez empossado, ou num cargo da Assembleia, no Congresso Nacional, ou no plano do Poder Executivo, certamente irá ou continuará promovendo ilegalidade. E isso a sociedade tem que estar atenta. A sociedade tem que votar em boas pessoas, em boas propostas, em boas ideias. Temos que votar em bons governantes. Porque se votarmos em bons governantes, cara, os serviços públicos podem melhorar. E os serviços públicos melhorando, quem ganha é a sociedade. E muito em relação a isso. Carlos Santiago, te agradeço por ter reservado um tempo na agenda lotada para vir aqui conosco no Real Time U. Sempre um prazer bater esse papo com você. É um papo até pedagógico, educacional para quem está assistindo, para nós que somos jornalistas. Te agradeço mesmo e vou te fazer um pedido. Coloca depois da Faculdade de Filosofia jornalismo também aí, na conta. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Eu adoro estar aqui no Real Time 1. É sempre uma discussão interessante para a população, interessante para o eleitorado. Nós tivemos agora, Caio, uma mudança significativa no eleitorado brasileiro. O eleitorado brasileiro cresceu e, principalmente, a terceira idade tem um peso maior no eleitorado. Os jovens também têm um peso maior no eleitorado. As mulheres têm agora um peso bem maior no eleitorado. Isso é bom do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista político, do ponto de vista das possibilidades de que o candidato terá que fazer muito esforço para conquistar os votos dos jovens, das mulheres e das pessoas da terceira idade. E quem ganha é a sociedade brasileira. Até porque jovens sempre foram muito esquecidos nos programas de governo. Assim como as mulheres, assim como os idosos. Quem sabe
essas eleições sejam eleições que podem mudar e muito o nosso país, à medida em que o eleitorado tenha consciência da importância do seu voto. O Brasil só será um país bem melhor para se viver com eleitores conscientes. É isso, verdade. Obrigado mesmo, Carlos. A você, internauta, meu muito obrigado também. Curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. Informação muito boa trazida aqui por Carlos Santiago, advogado, sociólogo, está fazendo filosofia. Já pedi para ele fazer também jornalismo ainda há pouco, para que ele participe cada vez mais aqui com a gente no Real Time 1 Entrevista. A você, meu muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.